inicial eu já passei lá na teoria, só vou falar um pouquinho do C#, que é uma linguagem de orientação a objetos. E essa linguagem eu tenho que trabalhar com classes, com atributos e com métodos, né? Então, nós dividimos em 3 partes a linguagem orientada a objetos. Aqui nós temos uma abstração, né? Estamos colocando o exemplo aqui de um cachorro, como se fosse a classe dele. Então, nós temos aqui a classe cachorro. Na prática, vocês fazendo um projeto de automação, a gente poderia ter uma classe motor, né? E essa classe motor, ela vai justamente dar ações a algum motor. Nessa classe motor, nós temos os atributos, são as variáveis. Aí eu posso ter a variável motor ligado, motor desligado, né? Motor em alta velocidade. Então, seriam as variáveis. E nós temos, dentro da classe motor, também as ações. As ações liga o motor à velocidade máxima, liga o motor à velocidade mínima, aumenta a velocidade do motor e assim por diante. Aí nós temos os métodos. Nessa nossa abstração, falando do cachorro, os atributos, que são as variáveis da nossa classe cachorro, né? Então, aqui nós teremos a classe cachorro e os atributos dele. Então, nós teríamos que declarar variáveis. A variável orelha, a variável olhos, nariz, coleira, patas, rabo, raça, tamanho e assim por diante. E na nossa classe cachorro, nós temos também as ações. O que ele faz? Então, eu preciso das variáveis para gerar as ações. Então, ele vai dormir, ele vai latir, ele vai comer, correr, enterrar osso, abanar o rabo, fazer xixi e assim por diante. E aí eu posso ter várias classes, né? Aí eu posso ter a classe cachorro 1, cachorro 2, cachorro 3, cachorro 4. Na prática, nós podemos ter a classe motor, a classe sensor, né? A classe teclado, a classe display de LCD e assim por diante. Aqui é o passo a passo da gente trabalhar com a versão do Visual Studio, né? Então, a nossa ferramenta de código, de compilação de código, é o Visual Studio Community 2019. A versão Community, olha só, ela é gratuita, né? Então, é só entrar nesse site. Se tiver já a versão mais atual, pode usar a versão mais atual e fazer download da Community. A Professional e a Enterprise, elas têm um período apenas de avaliação. Depois desse período, vocês só conseguem utilizar pagando, né? Pagando por ela. Mas a Community não. Quando vocês iniciarem a instalação, vocês têm que achar esse pacote aqui, é o que interessa para a gente, de instalação, porque nós temos vários. Para nós, é o desenvolvimento para desktop com .NET. Então, tem que achar e selecionar essa opção de instalação. É nela que vai aparecer o nosso C#. Aí, cliquem em instalar. Aí ele vai demorar um pouco, porque esse programa, ele demora um pouco, tem que deixar. Na verdade, eu pedi para vocês fazerem isso já na aula passada. Aí vão inicializar e criar uma conta, né? A conta para o Visual Studio é uma conta da Microsoft.
Gmail não é Microsoft. Conta Microsoft é Outlook e é Hotmail também. Tem que ser uma dessas duas aí. O Gmail não vai funcionar aqui. Já é possível entrar na área de criação de um novo projeto, que eu vou fazer com vocês passo a passo. Eu só estou relembrando aqui o nosso primeiro código que vocês fizeram, né, lá no laboratório da GV. Sempre que vocês iniciam um novo projeto, ele cai nessa tela aqui de edição. E aí aqui, ó, vocês começam a colocar as ações aí do código de vocês, os atributos dele, né? Então é a partir dessas duas chaves aqui. Tem a chave de abertura e a chave de fechamento. Nesse intervalinho aqui, vocês vão dando Enter, abrindo espaço para colocar aí os atributos e os métodos que vocês vão trabalhar. O primeiro exemplo é o Hello World, né? Então, o Hello World, vocês escreveram console write line, write é escrever, line é linha, né? Então, escreva a linha. Escreve o quê? O que tiver aqui dentro dos parênteses, dentro das aspas. Não pode esquecer as aspas, senão dá erro. Outro detalhe aqui que a gente não pode esquecer é o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula, ele tem que estar presente em todas as nossas ações. Ó, aqui também. O read key, ele para o código nessa linha, ó, para o código até que você pressione uma tecla. Por quê? Você quer visualizar o write line. Se você não parar seu código, ele vai escrever muito rápido o Hello World e você nem vai ver. Nós falamos também de variáveis, né? Então nós temos alguns tipos chamados primitivos no C#. Esses são os mais usuais, né? Inclusive hoje é a string e o double que a gente vai utilizar mais. Mas cada variável dessa que a gente declara, né, cada tipo de variável, reserva um espaço de memória. Então, a definição de variáveis é reservar espaços de memória. Então, eu tenho que escrever um número, ou 0 ou 1. Então, se for um número que apenas tenha 0 ou 1, eu uso o tipo booleano, né? O tipo booleano, eu tenho apenas um bit. Ah, mas eu não quero escrever 0 ou 1, eu quero escrever o número 205. 205. 205 eu já não consigo escrever com um bit. Eu vou precisar no mínimo aí 8 bits, 1 byte. Então, quando a gente coloca o tipo da variável no compilador, o compilador já prepara esse espaço de memória, essa reserva, né, de espaço de memória. A variável, né, ó, quando uma variável não tiver nenhum valor dentro dela, dizemos que ela é null ou nula. Né? Quando eu não coloco nenhum valor na minha variável, ela é do tipo nula. Aqui é uma tabela mais completa com os tipos de variáveis, né? Então essa coluninha aqui fala dos tipos. Essa coluna aqui fala do alcance, esse range, né? É a quantidade que eu vou ter dentro de cada variável. Então, que nem aqui, ó, 255, de 0 a 255, é a reserva de espaço para uma variável de nome byte, tipo byte. Então, se eu declarar uma variável do tipo byte, o compilador vai reservar um espaço de memória de 8 bits. Porque com 8 bits eu consigo chegar até 255. E assim por diante. Por enquanto, eu não vou entrar muito em detalhe aqui nas nossas variáveis.
Aqui nós temos uma tabela mais resumida. Olha aqui o tipo byte que eu estava falando. O compilador vai reservar 8 bits. Então eu vou ter de 0 a 255. O short, o unshort, o short 16. O int 32. Long, o long 64 bits. E o char 16 bits. Nós temos tipos reais, eu quero representar, sei lá, um número 3,525. Eu tenho agora o ponto flutuante, né? Então eu uso tipo float, double ou decimal. Esses tipos de variáveis, eles geram intervalos muito grandes ou muito pequenos. Né? Então, menos 10 elevado a menos 45 é um número muito pequeno. 10 elevado a 38 é um número muito grande. Nós temos operadores, que nós vamos começar a utilizar esses operadores nas decisões. Isso aí é um assunto da próxima aula, mas eu posso ter uma igualdade, eu posso ter uma comparação de maior, de menor igual, maior igual, de diferente, né? Então tem operadores aí de comparação, a gente vai usar muito isso aí. E nas aulas de programação de microcontroladores também, né, vocês vão utilizar. Nós temos operadores matemáticos aqui, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E aqui o percentual é o resto da divisão. Né? Então, se eu tenho, sei lá, o número 16, né? E vou dividir ele por 5, um exemplo. Então eu tenho 3, isso aqui é o quociente da minha divisão. Esse 3 ele vai ser dado com esse operador. Né? O operador barra vai me dar o valor 3. Só que nessa divisão eu tenho um resto, o resto 1. Né? Então, quem vai me fornecer o valor do resto é o operador percentual. Então, isso aqui futuramente a gente vai utilizar aí nos nossos códigos. A variável string, do tipo string, nós vamos usar hoje. Né? Então, porque eu quero armazenar uma cadeia de caracteres. Eu quero escrever, sei lá, etecgv, hello world, né? Então eu tenho uma sequência de caracteres. Então aqui nesse exemplo, o hello world, ele vai estar armazenado numa string. Aqui nós temos o console writeLine, aí eu tenho a minha string hello, com as aspas, aí eu tenho mais aqui, ó. Só que esse operador matemático aqui, ele vai fazer uma concatenação de variáveis. Então eu tenho a hello world e ele vai concatenar com a variável name. Ele não vai escrever name, ele vai escrever o que tiver dentro da variável name, ó. O que está dentro da variável name? etecgv. E depois ele tem uma outra concatenação aqui, ó, que é 3 exclamações. Então ele vai escrever na tela lá, né, do computador, hello, espaço, vai concatenar com a variável name, então aqui no lugar do name ele vai escrever etecgv e vai concatenar novamente com 3 exclamações. Aqui é um exemplo de projeto que vocês já fizeram, né? Esse primeiro é o nosso Olá Mundo. O segundo, é criar 3 variáveis, uma de nome name1, name2 e name3. E cada variável dessa eu tenho uma string.
ETEC-GV, automação, terceiro K. E os console writeLine vão escrever. Vão escrever o quê? Escola, dois pontos, e está concatenando com o name 1. O que tem no name 1? ETEC-GV. O próximo writeLine tem curso, dois pontos. E está concatenando com o name 2. O que tem no name 2? Automação. E a próxima, turma, dois pontos. Está concatenando com o name 3. O que tem no name 3? Terceiro K. Read key para o código aí para a gente dar início, né? Início não, visualizar o restante aí do projeto, né? O que foi feito no nosso projeto. Aqui nós temos também a variável nome carregada com Getúlio e a sobrenome carregado com Vargas. E aqui nós temos a concatenação dessas duas variáveis, né? Do conteúdo dessas duas variáveis, elas vão aparecer na tela. Então, no lugar do nome vai aparecer Getúlio, no lugar do sobrenome vai aparecer o Vargas. E hoje a gente vai trabalhar com carregando variável com o teclado. Até o exemplo anterior, nós estamos carregando os valores das variáveis, né? Então, a variável nome aqui eu já defini que é Getúlio. Mas eu não posso determinar lá na execução do meu programa o que é que eu queira, né? A string que eu quero que seja salva nessa variável nome? Posso. De que maneira? Usando a ação console.readline. Então, console.readline faz o quê? Ele armazena uma string e quando você der o enter, ele vai salvar nessa variável aqui, ó, nome pessoa. Então, esse código aqui, o que ele faz? Ele configura a variável do tipo string de nome pessoa. Ele escreve, digita o seu nome, dois pontos. E depois ele fica esperando você digitar o seu nome. E armazena na variável nome pessoa. Depois ele dá sequência no código e diz, ó, o seu nome é, dois pontos, nome pessoa. Nome pessoa é a variável que você armazenou o que você digitou. Aí o que você digitou vai aparecer na tela como nome pessoa. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, digite o seu nome, digite o seu sobrenome, e aí, o seu nome é Maurício Deferto. Essa é a solução, né, desse projetinho aí. Digite o seu nome, console readline. Fique esperando carregar aqui o valor. Esse console writeline em branco, que só tem aspas, ele dá esse espaço aqui, ó, entre linhas. Ele deu esse espaço aqui, e o outro também deu esse espaço, esse aqui, né? Esses aqui dão um espaço. E depois do espaço, digite o seu sobrenome. Aí ele fica esperando o seu sobrenome. Depois ele vai concatenar o nome pessoa, a variável nome pessoa, com a variável pessoa. Foi dado um espaço aqui também, ó, entre as aspas, para ter esse espaço aqui, ó, senão ia juntar o nome e o sobrenome. E no começo, você definiu, né? O que você quer que ele escreva. O seu nome é. Agora, eu vou abrir o nosso programa aí, o Visual Studio, né? Vamos abrir aqui o Visual Studio. Vou compartilhar aí para vocês.
Então, nós temos aqui, quando iniciar o Visual Studio, ele vai abrir nessa tela. As versões atuais abrem nessa tela. O que nós temos aqui? Nós temos clonar ou fazer checkout do código. Temos abrir um projeto ou uma solução. Temos abrir uma pasta local. E temos criar um projeto. Então, nós vamos utilizar essa opção, criar um projeto. Aí eu estou na parte de criar um projeto. Aqui, ó, modelos de projetos recentes. Como eu já usei, eu já tenho o que eu quero utilizar aqui, que é esse aplicativo do console. Quem vai estar usando pela primeira vez, não vai ter nada aqui. Então, tem que procurar esse aplicativo do console. Onde é que vocês procuram? Aqui, ó, nós temos as opções das linguagens, né? Ó, então, eu vou usar o C Sharp, a plataforma Windows e o modo de console. Aí ele vai aparecer isso aqui, ó. E é esse tipo de projeto que eu vou começar a trabalhar. Vou selecionar aqui o próximo. No próximo é onde eu vou configurar o nome do meu projeto, o nome da solução e onde eu quero que ele fique salvo. Então eu vou colocar aqui, ó, projeto demo do dia 11/5/2020. Onde é que eu vou salvar ele? Eu vou salvar ele na minha pasta Projetos Visual Studio. E vou criar uma nova pasta aqui. Projeto demo 11/5/2020. E eu vou... Então, o meu projeto vai estar salvo nessa pasta. Para cada projeto, uma nova pasta. Então, o nome da solução ele repete como nome do projeto. E vamos clicar aqui no Criar. Clicando aí no Criar, ele vai abrir aquela área de edição do nosso código já parcialmente preenchida. Essa versão ela não precisa colocar o console read key para parar o projeto. Então eu vou mostrar para vocês que ele dá uma informação, né, do console read key, se eu quero habilitar essa função ou não, automática. Outro detalhe, essa versão ela já vem com o Hello World pronto. Ó. Se vocês olharem aí na tela, olha lá, o console Artline já está pronto com o Hello World. É até interessante vocês testarem, né? Ele já vem com esse código inicial, inclusive para testar, para ver se está tudo funcionando corretamente com o seu compilador. Esse nome aqui, ó, do namespace não pode ser mudado, tem que ser esse nome que você determinou lá no início do novo projeto. Se mudar esse nome aqui, ele vai dar erro de compilação. Como é que eu compilo ele? Aqui, né? Ó, projeto, no playzinho, né? Nesse triângulozinho verde. E tem também outras opções, né? Tem na verdade, tem os atalhos, né? Deixa eu ver aqui. No depurar, ó. Depurar, eu clico aqui, ó, o playzinho lá, iniciar a depuração. O atalho é o F5, né? Então, ou eu clico aqui, ou eu vou direto aqui para esse meu menuzinho aqui, que vai ter a mesma ação. Então, ele começa agora a compilar o meu projeto.
E eu vou ter como resultado o Hello World. Vocês estão notando que nós não temos aquele read key aí. Então ele vai dar, o compilador vai dar uma informação para nós. Então ele está executando. Então olha só, ele escreveu o Hello World aqui em cima. E aqui ele deu uma informação do nosso read key. Então, para fechar, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Para fechar o console automaticamente quando a depuração parar, eu preciso seguir esses passos aqui, ó. Aí ele fecha automaticamente esse console. Agora, se isso acontecer, eu não vou ver escrito Hello World aqui. Aí vocês vão ter que colocar aquela informação, aquela ação do console read key para ele parar. Então essa versão ela já vem habilitado, né? Essa depuração, ele mantém aí ela o console aberto, senão ia acontecer isso, né? Eu vou agora pressionar qualquer tecla, ele já sai. Ele ia escrever lá o Hello World e já sair tão rápido que a gente nem ia notar. Agora eu vou usar essa estrutura mesmo aqui para a gente começar a declarar uma variável. Então, tipo, ó, string. Vou declarar uma variável string e vou dar um nome para essa variável. Produto 01. Produto underline 01. Ponto e vírgula. Ele dá uma informaçãozinha aqui verde, ele está dizendo que essa variável está declarada, mas não está sendo usada. Claro, né? Nós vamos dar utilidade para ela ainda. Tá? Aí eu vou escrever um console.writeLine. Vou abrir os parênteses, as chaves, e vou escrever. Digite o nome do produto. Ao da ação, não pode esquecer do ponto e vírgula. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero atribuir o que eu digitar, a string que eu digitar, na variável produto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever produto 01 igual console ponto readline. Ponto e vírgula. Então, nesse momento aqui, o nosso código vai parar e vai ficar esperando você digitar, né, o nome que você quiser. Tá? Então, ele vai digitar aí o nome que você quiser. Aí, eu vou digitar um nome e vamos ver esse nome, né? Então, eu vou fazer o seguinte, em vez do Hello World aqui, vou escrever assim, produto. E aí eu vou fazer uma concatenação aqui com a minha variável produto 1, ó, estou fazendo a concatenação. Vou colocar aqui uma string. Cadastrado. Deixar em minúscula. Entra dentro aqui. Vou usar lá o console.readKey para vocês verem que
não é necessário o read key. Ele vai parar 2 vezes. Então, o que esse código faz? Eu declarei a variável produto 01, né? Aí ela vai escrever, digite o nome do produto. Aí você vai digitar o nome de um produto e ele vai te mostrar o produto que você digitou. Então, vamos executar aqui esse código. Então, ele está carregando, olha lá, digite o nome do produto. Eu vou pôr aqui, ó, resistor de 500 ohms. Aí ele diz, ó, produto, resistor de 500 ohms, cadastrado. Aí ele parou aqui naquele primeiro read key. Se eu clicar em outra tecla, ele dá aquela mensagem que ele vai parar automaticamente a depuração do console. Se você não quiser isso, eu tenho que ir lá em opções, depuração e cancelar isso aí. Então, essa é uma maneira que a gente tem de carregar a variável com o valor. Né? Agora, vamos melhorar esse código aqui. Né? O produto foi cadastrado. Né? Antes, eu vou criar uma variável aqui, ó, do tipo double. Eu vou colocar aqui quantidade produto 1. Essa vai ser a variável, o nome dela, ó, quantidade do produto 1. Por quê? Eu quero agora pôr o valor de uma quantidade para esse produto. Como é número agora, eu tenho que usar double. Né? Não é mais uma sequência de caracteres para string. Então, eu vou colocar assim, ó. Vamos dar uma console writeline. Essa aspa sem nada vai fazer? Ela vai colocar uma linha em branco. Vou repetir aqui o meu console writeline. E agora eu vou escrever qual é a quantidade do produto. Aí eu posso fazer assim, ó, concatenar para pôr o nome do produto que eu dei lá, né? Eu dei esse nome aqui para o meu produto. Qual é a quantidade do produto? Ah, bom, isso é uma pergunta, né? Então vamos concatenar aqui com a interrogação. Tem um espaço aqui. Aí eu tenho que carregar agora a variável quantidade produto. Olha lá, quantidade produto, eu tenho que carregar ela com o valor. Agora, eu não vou usar direto o readline, porque eu tenho, como eu vou trabalhar agora com uma grandeza numérica, eu tenho que fazer uma conversão para double. Então eu vou escrever assim, ó, convert ponto to double. Essa aqui, ó, convert to double. Dentro dessa ação convert to double, aí sim que eu vou colocar o console ponto readline. Também abro e fecho parênteses e não posso esquecer aqui do ponto e vírgula. Então, quando eu trabalho com agora grandezas numéricas, eu sempre vou fazer isso aqui.
Então, eu tenho aqui o nome da minha variável, que é do tipo double. Então, eu tenho que fazer a conversão para double. E aí sim, ler o valor dela. Né? E agora vamos ver. Vamos A aula ficou muda só para mim. Console ponto. Vocês estão com problema de escutar aí, pessoal? Ah, não, foi mal, é aqui, professor. Ah, é? Tá. Então, olha só. Então, eu quero agora verificar o valor, né? Vamos lá, dar um console writeLine. E vou colocar aqui a quantidade do produto. Aí eu vou dar aqui ó, um espaço, vou concatenar com a variável produto 01, vou concatenar, e eu vou pôr aqui ó, um espaço, um E, né? Outra concatenação, vai ter que dar outro espaço aqui, e o nome da variável quantidade de produto. Ó. E termina aqui com ponto e vírgula. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever a quantidade do produto, o produto que eu dei o nome lá no início, eu posso até aqui pôr dois pontos, né? Dois pontos. E está concatenando com a variável quantidade de produto que eu carreguei aqui. Então vamos ver agora como é que funciona. Então agora é inventar, né? Tem que inventar a imaginação, a nossa imaginação que vai ser o limite aí para esses tipos de projetos. Né? Então vamos lá. Está carregando aí o console, olha lá, digite o nome do produto. Então eu vou pôr aqui, ó, transistor BC548. Um transistor. Olha lá, produto transistor BC548 cadastrado. Qual é a quantidade do produto transistor? Aí eu vou pôr lá, 35. Olha lá, a quantidade do produto transistor BC548 é 35. Então tá, ele está agora também armazenando para a gente os números, né? Então tanto as strings, que são caracteres, números também. Então, vocês já estão aprendendo os dois hoje. Dei o Enter, ele dá aquela mensagem, e o Enter, ele para, né, de executar aqui o nosso código. Então, esse exemplo aqui que eu falei para vocês, já vai abrir muitos caminhos para projetos, para vocês.